Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo de opostos, de contradições violentas, num clássico absoluto de Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades. Essa é uma história sobre revolução, sobre sacrifício e, no fim das contas, sobre redenção. Tudo isso ambientado entre a calmaria aparente de Londres e Paris, que está parecendo um vulcão prestes a entrar em erupção. Olha, o Dickens já começa com os dois pés na porta, com uma das aberturas mais icônicas de toda a literatura. E essa frase, ela não é só um jeito bonito de começar, ela é basicamente o DNA da história inteira. Ela já estabelece de cara esse mundo de extremos, essa dualidade que vai marcar cada personagem e cada acontecimento daqui pra frente. É justamente essa dualidade que é a chave para entender tudo. E se você curte esse tipo de análise que vai direto ao ponto, já sabe, né? Deixa aquele like e segue o canal PneumaBR para não perder nenhuma. A história toda é construída em cima desses opostos radicais. É isso que a gente vê aqui. É a luz contra as trevas, a esperança contra o desespero, vida contra a morte. Dickens não tá pra brincadeira, ele não deixa espaço para meio termo. É um mundo rachado ao meio, prestes a colidir. E a nossa análise começa por aqui, pelos segredos que estão fermentando bem debaixo do pano. Porque antes da revolução explodir nas ruas, existe a opressão silenciosa, sabe? Aquelas injustiças que vão apodrecendo em segredo, como pessoas enterradas vivas. 18 anos. Pensa nisso. Por 18 longos anos, o Dr. Manette ficou trancado na Bastilha. Sem julgamento, sem acusação, nada. Ele não foi só preso, ele foi praticamente apagado do mundo. Um segredo enterrado vivo e o primeiro grande símbolo da tirania que estava prestes a ruir. E aí, quando o Mr. Lorry, aquele banqueiro todo pragmático, descobre que o Dr. Manette foi solto, a mensagem que ele recebe é super enigmática. De volta à vida. É uma ressurreição, sim, mas uma ressurreição que carrega cicatrizes bem profundas de um túmulo de pedra. E com a volta do Dr. Manette, a história engata uma outra marcha e a gente avança para a colheita. Aqueles anos todos de opressão plantaram sementes de ódio e a tempestade da Revolução Francesa está vindo aí, pronta para explodir com uma violência que ninguém imaginava. Essa cena aqui é uma das profecias mais geniais do Dickens. Um barril de vinho se quebra na rua, em Paris, e o povo, faminto, se joga no chão para beber o que derramou. A mancha vermelha nas ruas, nos rostos, é um aviso bem sinistro do sangue que, muito em breve, ia ser derramado com a mesma vontade. E para não deixar nenhuma dúvida, um cara molha o dedo no vinho e escreve na parede uma única palavra: sangue. É o ponto de virada. A sede, que era literal, de vinho, se transforma numa sede de vingança. O que essa cena quer dizer sobre a sede do povo? É um aviso do que vem pela frente ou uma promessa de justiça? Deixa a opinião aí nos comentários e aproveita para ativar as notificações e acompanhar o desenrolar dessa história com a gente. E a tempestade chega com uma velocidade assustadora. O que começa como um grito de liberdade em 1789 com a queda da Bastilha vira um banho de sangue em só 4 anos. O ideal da revolução acaba sendo consumido pela própria violência e tudo isso culmina no famoso reinado do terror. E no centro disso tudo surge ela, a guilhotina. Dickens a personifica, chama de uma figura feminina afiada, uma entidade quase mística. Ela vira mais do que uma máquina de matar. Ela é um novo e terrível símbolo da justiça revolucionária, a resposta final para qualquer um que fosse considerado inimigo da República. E aí vem o ponto crucial, o novo lema da República: liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. Essa última palavrinha muda tudo. Ela transforma um ideal nobre numa ameaça. Não tem espaço para discordar. Ou se está com a revolução, ou se está contra. E o preço de estar contra, bem, era a guilhotina. Só que no meio desse caos histórico todo, o Dickens faz o que sabe fazer de melhor. Ele foca na jornada pessoal. A gente entra agora no ato 3 para entender como, no meio de um banho de sangue nacional, a redenção pode ser encontrada no sacrifício de uma única pessoa. E aqui está o coração do drama: Charles Darnay e Sidney Carton. Eles são fisicamente idênticos, mas por dentro são opostos. O Darnay é a honra em pessoa, um cara que abre mão do seu título de nobreza para tentar ter uma vida honesta. Já o Carton é o chacal, um advogado brilhante, mas completamente cínico, autodestrutivo, que desperdiça a vida se afogando em bebida. O Carton é um personagem muito trágico. Ele até consegue enxergar a vida que ele poderia ter tido, sabe? Uma vida com um propósito, com amor, ao lado da Lucy Manette. Mas essa visão só serve para jogar na cara dele o abismo que ele mesmo criou.
Ele a ama, mas se acha tão indigno que nem se permite sonhar. Mas é no momento final que a transformação dele se completa. Quando Darnay é condenado à guilhotina, o Carton coloca em prática seu último plano. Ele usa a semelhança entre eles para trocar de lugar. E no caminho para a morte, ele conforta uma jovem costureira. E pela primeira vez na vida, alguém olha para ele não como um fracassado, mas como um salvador. As palavras finais dele são de arrepiar. São uma visão de um futuro que ele não vai viver para ver, mas que ele tornou possível. Ao sacrificar a própria vida, ele finalmente encontra a redenção. Ele salva a família que ama e nas suas últimas palavras ele diz: é uma coisa muito, muito melhor a que faço do que jamais fiz. É um descanso muito, muito melhor para o qual vou do que jamais conheci. E a gente termina com essa pergunta. Numa era em que a fúria coletiva consome tudo, Dickens sugere que o ato mais poderoso ainda é o individual. O sacrifício do Carton não para a revolução, mas ele redime a humanidade no meio do caos. A pergunta que ecoa até hoje é: será que um único ato de amor e sacrifício pode de verdade redimir a fúria de uma nação inteira? A resposta, talvez, esteja no legado que ele deixa para trás. Obrigado por nos acompanhar nessa análise.